Olá, equipe das ideias, seja bem-vindo a mais um podcast. Esse mês a gente está com um quadro muito especial. Dia 11 é o Dia das Mães e a Casa das Ideias resolveu homenagear mães referências da nossa cidade e Fabiana Lustosa foi a escolhida, a qual ela vai relatar aqui sua vivência, sua história de mãe, e além disso a gente vai explorar não só o campo da maternidade e como ela vincula o ser mãe com o ser profissional e o ser empreendedora, que também a gente vai agregar no nosso bate-papo. Quero agradecer, Fabiana, por ter aceitado o nosso convite. Fiquei muito lisonjeado por você aceitar de imediato. O prazer foi todo meu, Kainan. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Me sinto em casa. Que bom. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, eu quero agradecer imensamente a Invictus Vidro, a nossa patrocinadora oficial, que acredita no projeto da Casa das Ideias. A Invictus Vidro é uma empresa que está aí há muito tempo em seu segmento de vidraçaria e esquadria de alumínio. Fica localizado na cidade de Tucano, aqui no entroncamento. Qualquer coisa é só você entrar em contato através das plataformas digitais, sendo específico o Instagram da Invictus Vidro, e lá você vai ter todo o orçamento que cabe no seu bolso. Fabiana, eu sei que você já participou do outro lado onde eu estou, sendo host, entrevistando. Hoje eu tô nervosa, Não, aqui não tá nervosa não, relaxe. E eu gostaria que você já fizesse as considerações iniciais para que o público possa te conhecer ainda melhor. Que bom, obrigada. Eu sou Fabiana Lustosa, enfermeira, também concursada como técnica de enfermagem, hoje empreendedora com a minha loja de sexy shop em Lustosa Sexy e mãe de 2 filhos lindos, João Vitor e Moacir Neto, que me trouxeram aqui, com certeza. Perfeito. Antes da gente dar um prosseguimento, eu preciso, meu diretor, que você coloque o retorno de imagem para me auxiliar ainda melhor, tá certo? Então, Fabiana, você é mãe com quantos anos? 21 aninhos. 21 aninhos. Jovem, muito jovem, sem muita experiência, mas quando Deus quer, a vontade dele tem que ser feita, sim, né? Eu tinha apenas 2 anos que estava morando junto com o pai dos meus filhos, e aí veio esse presente que é o João Vitor. O mais velho. O mais velho, que hoje tem 22 anos, e Moacir Neto, que tem 18. 4 anos de diferença? 4 anos. 4 anos de diferença. Fabiana, para começar, né, agregar ainda mais em nossa conversa, como é conciliar a missão de ser mãe, profissional da saúde e empreendedora ao mesmo tempo? É luta, muita luta, mas ao mesmo tempo uma luta que me orgulha muito, né? Ser mãe surgiu em meio ao empreendedorismo, porque eu já lido com empreendedorismo desde que me entendo por gente. Aqui na época do estadual mesmo, eu levava doces, eu levava salgados para vender, e toda a vida eu me virei assim, né? Desde os 14, 15 anos eu me virei assim. Então eu fui para a feira e levei esse legado também. Trabalhava numa clínica e, em contrapartida, eu tinha também essa questão do empreendedorismo. E eu acho que eu me acostumei com isso. Eu sempre quis ter a renda extra, até porque só o que a gente ganha não é possível, né? Para manter o padrão que a gente precisa. E aí, em meio a tudo isso, vem o nascimento de João, o que me fortaleceu. A princípio me assustou, porque eu muito jovem, né? Eu ainda não tinha vivido praticamente. Eu fui morar junto com o meu ex-esposo, e lá nós tivemos a experiência apenas 2 anos de ficar juntos. E é um conselho que eu dou hoje à rapaziada. Por favor, se pensarem em juntar os trapinhos, primeiro vivam a relação, se conheçam, se curtam, para depois partir para a maternidade. Eu não tive essa opção na época, me cuidava, mas infelizmente aconteceu aquela coisa do 1%, né? E graças a Deus aconteceu, porque hoje está aí João, mas não é fácil. Associar as 3 é muito... É como se fosse um eixo, na verdade, porque a enfermagem é a arte do cuidar. Sim. E eu amo cuidar. E quem me conhece sabe que hoje não só
na minha maternidade, como também no meu comércio, no meu negócio, eu lido com pessoas, eu cuido de pessoas, eu cuido de relações. Então, acaba sendo uma ponte. Uma coisa vai puxando para outra. O entendimento com os filhos, o interesse dos filhos em querer me ajudar. E eu tenho uma história muito interessante que eu vou contar mais na frente, se você me permitir, que o empreendedorismo agora, principalmente com a Lustosa Sexy, ele só existe porque os meus filhos são incríveis e me deram o maior apoio. Massa. E um presente sensacional. Depois eu lhe conto. Você tocou no assunto de empreendedorismo e eu estava domingo passado num workshop relacionado a empreendedorismo, marketing e oratória, que era o workshop Posicione e Lidere. E Viviane, que era uma das pessoas da organização, vamos dizer assim, a cabeça, junto com Luana Santos, Viviane relatou algo muito importante para nós. Quando você relatou que na sua infância, na época do colegial, você vendia doces e tal, eu não sabia que você vendia. Ai, quem estudou na minha época sabe que eu vivia nos corredores. 10 horas, todo mundo sabia. O doce da Fabiana estava ali. Era o pastelzinho doce, o brigadeiro, o beijinho, sempre foi assim. E aí ela trouxe algo que, tipo assim, foi uma recapitulação. Porque quem empreendia há muito tempo atrás era considerado aquele cara que não deu sorte nos estudos. Entendi. E aquilo, tipo, tocou em mim porque era realmente isso. Pense que era a minha paixão, eu associar, na verdade. Só que eu sempre fui muito da gaiatice, da brincadeira. Então, eu jogava essa energia que não podia usar em sala de aula e eu realmente jogava nas vendas. E dava super certo. Que bom. Não sei se esse é o casamento, né, o que ela quis dizer, mas dava super certo. E hoje... Não, ela quis dizer assim que antigamente a sociedade tinha essa visão. Tinha uma visão crítica. Entendi. Que quem não... Aquela pessoa que não fez uma graduação, não passou no concurso público, não tinha uma profissão tradicional que ia para a área do empreendedorismo, é aquela pessoa que não deu sorte nos estudos. Isso. Só que a gente, atualmente, já tem uma visão totalmente distinta. Hoje a gente tem formação. E mesmo assim empreende. Algo que empreender não é fácil no Brasil. Não. E também é o ramo que movimenta o país. Com certeza. E o que é engraçado é porque o avanço das coisas está sendo tão abrupto que quando a gente pensa que já se modernizou, aí aparece outra novidade para você interagir, outro meio para você estar divulgando o produto. E às vezes eu fico, meu Deus do céu, ainda, como é isso aí, o João? Mãe é autodidata, a senhora tem que acompanhar a manata. Infelizmente verdade. É assim. E assim, eu falo hoje, porque eu tenho 2 filhos que trabalham com isso, para mim é difícil. Eu imagino para a pessoa que empreende e que não tem esse acesso às redes e que não tem essa movimentação, que não consegue acompanhar. É difícil. E hoje a gente vive de plataformas. É a venda, né? Eu falo direto, eu tenho vontade de descansar um pouco do Instagram, dar uma pausa, centrar, porque às vezes aquele ficar olhando algumas outras coisas, às vezes perturba um pouco, mas ao mesmo tempo eu retrocedo e ainda. É aqui o meu ponto de comércio, é aqui minha venda, é aqui onde eu deixo uma mensagem, porque o meu pessoal eu uso mais para deixar mensagens. E muitas pessoas interagem comigo para agradecer aquela palavra, para dizer que aquilo que ouviu foi direcionado para ela. E para mim, que trabalho com cuidar, isso é confortante demais, sabe? Então, agora você tocou num assunto importante. Você une a algo contemporâneo, que são as plataformas que... Hoje, o Instagram é uma rede social, mas a gente trabalha no Instagram para mostrar o nosso dia a dia, as nossas vendas, o nosso comércio, que acaba conectando com pessoas que transformam em potenciais leads. Isso. Como é que seus pais veem isso? Porque é algo meio que antagônico à realidade deles, né? Olha só, minha mãe ainda é daquele tempo antigo. Minha mãe, não sei pra quê, não poste isso, não faça isso. Meu pai hoje, ele é o queridinho das minhas redes sociais. No dia que tem postagem com meu pai, a minha visualização, ela bomba. Se fosse pra depender de visualização, todos os dias eu fazia um vídeo com meu pai, porque ele realmente tem uma presença de espírito fora do comum. Mas já a minha mãe, ela tem uma intimidação. Ela não sai das redes, mas ela abomina
algumas coisas que vê. Como é que uma pessoa faz isso? Como é que uma pessoa faz aquilo? É daquele povo realmente que ainda está preso a algumas limitações. Mas eu lido super bem. Eu faço os vídeos da loja, às vezes está os dois lá em casa no sofá e eu estou sentada na mesa com o celular gravando. E aí meu pai, mas ela arrasa, olha ela falando, como fala bonito. Minha mãe, minha Nossa Senhora, porque o tema é sobre relação sexual, né? Intimidade, sem vulgarizar, mas sim, né? E aí ela fica meio assustada. Às vezes eu estou atendendo uma cliente por áudio e aí eu estou na sala, ela vai passando. Se eu estou descrevendo o uso do produto e ela passa, eu tenho que parar, porque eu já sei que ela vai dizer, meu Deus do céu, no meio do áudio, sim, sabe como é? Então ela ainda tem esse rompante. E meu pai não, é super tranquilo. Que bom. Que bom. E me dá um maior apoio, né, no que eu faço, é o que importa. E trabalhar na área da saúde exige muita dedicação. A maternidade influenciou seu olhar para os pacientes e para cuidar com as pessoas? Muito. Principalmente na área da pediatria. Não me influenciou positivamente em algum sentido. Na época do meu estágio, como eu tinha filho pequeno, eu tive início de depressão pós-parto. Então, quando eu fui estagiar técnico de enfermagem no Clériston Andrade, na pediatria, aquilo ali me assustou. Porque eu queria que aquelas crianças parassem de chorar. Eu queria que cada uma daquelas crianças tivesse um colo. E eu queria, pelo amor de Deus, façam alguma coisa, porque é desesperador você ver tanta criança chorando com dor por conta de acesso, ou então por conta de uma virose, uma bactéria. Mas eu achava que eu tinha que dar conta do mundo. Então, eu não consegui nem terminar o estágio de pediatria, porque eu tinha recentemente tido meu filho, e isso realmente foi um problema para mim, porque eu achava que aquelas profissionais não estavam tratando como deveria tratar. E eu pensava sempre, meu Deus, se meu filho vier para cá, ele morre. E aí isso me levou ainda um bom bloqueio para lidar com crianças. Eu tinha esse receio. Hoje, graças a Deus, eu me dou super bem. As crianças viram fã no atendimento. E isso é muito bacana, porque a gente, quando eu assumi PSF para trabalhar, foi uma das áreas que eu gostei mais. Por estar em outro ambiente, por ter mais tempo de praticar exercícios, brincadeiras de uma forma mais aconchegante. E eu me assustava, eu tinha um certo receio, mas me ajuda muito hoje profissionalmente. Então, sua primeira graduação técnica foi em Feira? Feira de Santana, na ETAI. Foi um curso para técnico de enfermagem. E a faculdade eu fiz em Paripiranga. Também pegar um hospital geral é puxado. Os estágios da gente, na época tinha colônia. Eu fui estagiar na colônia, você não sabe como foi desesperador. E o que seria a colônia? A colônia é um centro onde as pessoas que tinham problemas psiquiátricos ficavam internados. Hoje não tem mais no Clériston? Não, na colônia mesmo. A colônia fica na BR. Na 324, próximo 35BI. Isso. Eu sei que é aquele hospital psiquiátrico, que a entrada é bem rente à BR, mas é muito lá pra dentro. É imenso, aquilo ali é imenso. E eu fui estagiar ali, foi um estágio também punk, mas assim, deu muita bagagem pra gente. Porque ao mesmo tempo que a gente se via assustada, porque tinham várias normas, não dê as costas ao paciente psiquiátrico, converse sempre olho no olho, não ceda, não tenha medo, mostre segurança. Como você mostra segurança diante de um esquizofrênico, que ele pode estar vendo você e imaginar que você é um monstro? É verdade. E aí é muito assustador, mas graças a Deus foi assim uma escola de vida. Eu me apaixonei pelos pacientes. A princípio tinha muito receio, sempre andava assim rente nas paredes, com medo do ataque de algum paciente entrar em surto. Mas graças a Deus foi maravilhoso. Lá os quartos eram separados? Ou ficavam... Eram jaula. Eu chamo de jaula, professora. Não é jaula, menina. Eu chamo de jaula porque era assim. Era um espaço e aqui dentro ficavam 10 pacientes. Mas era uma grade, tipo presídio mesmo. Aí esses 10 pacientes ficavam nus. Caramba! Os que tinham surto, às vezes, eles ficavam um em cima do outro, acasalando, e tinha que entrar alguém para estar fazendo... intermediando, entendeu? Interrompendo, puxado. Mas foi bem, o que importa é a lição, foi muito bom mesmo. Você passou quanto tempo em Feira? Quase 6 anos. Aí voltou? Aí voltei com meu filho que já tinha 1 ano, João, e aí quando chegou aqui, eu comecei a trabalhar no Oswaldo Assunção, depois fui para o hospital, e aí daí fiquei. Como técnica? Como técnica. E aí fui fazer depois enfermagem. E empreendendo também em Paripiranga,
tudo que você puder imaginar que dava para levar para vender, eu levava. Não podia, né? Meu casadinho, meu pastelzinho, tudo, as colegas sabiam. Fábio tá lá no fundo, ela trouxe hoje. E eu levava, filho, era muita xerox. Era muito material. Rapaz, era muito xerox em cima de xerox. E aquele método muito chato. Para mim era. A visão holística do mundo, com aqueles trabalhos que você tinha que descrever, fazer uma prova com uma questão só. Pense aí, tirar dali todos os problemas. Mas eu consegui. Você driblou a segurança do espaço, porque não podia fazer as vendas devido... O bom da comunicação é isso, né? A gente que lida com comunicação, a gente tem uma facilidade, graças a Deus, para entrar e para permanecer em alguns lugares. Uhum. E lá não era diferente. Tinha algumas pessoas da direção que gostavam, por sinal, até me compravam. Que ninguém da Agis ouça isso aqui. Mas foi muito bom, foi muito, muito bom. Que bom, que bom. E empreender já é desafiador por si só. Uhum. Com a maternidade, impactou suas decisões e sua trajetória no segmento, no empreendedorismo? Não, pelo contrário. Agora eu vou contar aquela história que eu falei para você. Conte. Quando eu comecei trabalhando com doces aqui em Tucano, quando eu cheguei. Eu fui seu cliente. Foi? Eram bons os doces? Eram por favor, bons. faça aquele... Eram bons. Realmente. Era engraçado porque era seu irmão que vinha trazer, aí quando me via, ele apertava o freiozinho, ele tem mania de ficar apertando o freio. Assim, a irmãzinha tá fazendo doce, não vai querer não sei o que, aí eu ficava, pô, eu não vou querer não, aí ele ficava atentando ali aí é bom pra vender. O pessoal do Brasil falava a mesma coisa. Meu Deus do céu, quando vem o Zé Raimundo aqui, a gente já sabe que a dieta vai por água abaixo. Porque ele entrava no banco, porque eu dizia, a estratégia é essa. Tem uma pessoa lá que me compra, que ela é apaixonada. E aí você vai direto a ela e pode deixar que o resto acontece. Quando o pessoal via que ela abria a caixinha, tem o que aí, aí automaticamente vendia. Mas veja bem, eu comecei com os doces muito cedo, 14, 15 anos aqui no estadual. Nas reuniões que a gente fazia, eu sempre vendia. Era eu e Zaninha, que é pastora hoje, minha pastora por sinal. Um beijo, Zaninha. Não sei quem é. Eliosane, casada com Fábio Corbacho. Ah, tá. Agora... Nós vendíamos juntas. Ela levava o brigadeiro, eu levava o beijinho e a gente sentava juntas para ficar ali fazendo a venda. Então, toda a vida foi isso. Quando eu vim embora de feira, e lá em feira, meu ex-marido estava desempregado. Então, a gente tinha uma caravana. E no fundo dessa caravana, a gente vendia 3, 4 tortas por dia e doces finos, aqueles doces banhados com chocolate, morango, uva encapada, perdão. E aí, eu trabalhava às 5 da manhã, eu ia para a Clínica Senhor do Bonfim. Sei. Eu dormia, às vezes, 2h30 da manhã, fazendo tacho de goiabada ou de cocada de goiaba, porque os consultórios em Feira de Santana, eu tinha muita amizade. E aí, uma médica falava para outra. Quando elas iam para Salvador, a lembrança do povo de Salvador eram os doces da Fabiana. Então, desde lá que eu já era conhecida pelos doces. Eu fazia cocada, aquela cocada de praia, aquelas maiores. E aí, ele começou a vender na rua. E o J. Santos, nunca esqueço, que era um comércio que tinha na Getúlio, fechou até agora. O J. Santos, ele... Bem em frente à Praça de Alimentação. Pode parecer que eu estou lhe contando uma mentira, mas você pode procurar saber que você vai saber. O J. Santos, eles tiveram danos nas vendas, porque a nossa caravana parava em cima do passeio do J. Santos. E aí ele me deixava no trabalho, vinha vender os doces e as tortas, e eu... quando eu saía às 5 horas da tarde, eu ia terminar de fazer as vendas com ele, porque era o dia todo lá. Chegou o ponto da gente não dar conta. Eram 6 a 8 tortas e eram não sei quantos doces. Eu quase 2 horas de relógio, muito eu descansava. E aí o pessoal do J. Santos pediu para que a gente se retirasse do passeio, porque estava atrapalhando a venda, principalmente no horário do lanche. E aquilo ali foi assim, porque a gente estava super bem. Ele estava sem trabalhar, mas a gente todo dia tinha um dinheirinho entrando. O pessoal da clínica do lado eram parentes meus. Tinha prima minha que trabalhava em clínica tal. Então, todo mundo da clínica, 3 horas da tarde, meu ex-marido já ia levar os lanches para todo mundo. Então, foi muito bacana. Quando eu vim para Tucano, eu comecei a fazer doces também. Meus filhos já crescendo, os 2. E aí eu não tinha mão de obra, nem dinheiro para mão de obra. Porque as pessoas hoje falam, é caro, o docinho é caro. Gente, só quando você faz o doce é que você entende a dinâmica. Porque o trabalho do doce não é o mexer, é o depois. É uma cozinha que fica cheia de formiga e doce. E você tem que dar conta e deixar tudo bonito. E a embalagem, todo o preparo.
E aí meus filhos me ajudaram já desde esse processo. João e Neto, eu botava sentadinhos, eu nunca me esqueço. Um com 8, outro com 6, outro com 4, sentadinhos com uma bacia. Eu abria as forminhas, dava as forminhas para eles abrirem. Dava 2 horas da manhã, os bichinhos dormiam no sofá, com aquela bacia cheia de forminha, e eu mexendo os doces. Aí depois eu tirava as bacias e ia botar eles na cama para enrolar todos aqueles doces, porque eu tinha uma entrega 8 horas da manhã. Então sempre foi a maioria das vezes que eu fiz doce. É tanto que Neto é um expert em doce. Neto, desde pequeno, ele via fazendo, ele dizia: não, mãe, ninguém faz não como a senhora, eu vou aprender porque eu vou fazer igual. E hoje, com o Sexy Shopping, não foi diferente. Uhum. Eu tive a ideia, porque eu não podia mais trabalhar por conta de problemas físicos de saúde, com doce, ficando em pé muito tempo. A questão da LER, né? É isso. Lesões repetitivas. Lesões repetitivas e também por conta do joelho, né? Um problema que me apareceu. E aí o médico disse: nada de ficar em pé muito tempo, nem sentada, tem que ser uma coisa paralela, porque senão você não dá conta por conta do sobrepeso. E aí eu pensei: poxa, eu já vendi Sexy Shopping lá atrás. Só que eu vendia, a cliente dizia: tem lubrificante? Tem. Eu embalava, ela passava em casa e pegava. E aí eu pensei: peraí, eu acho que eu vou abrir um Sexy Shopping diferente. Se eu gosto de me comunicar, de falar com as pessoas, por que não trazer conhecimento? Aí comecei a tomar uns treinamentos, comecei a comprar na distribuidora que me dava a oportunidade de tomar cursos, né, palestra, e aí fui. E nisso, meu filho, sentei com meu pai, que são os 3 homens da minha vida, dos quais eu não faço nada sem participar. Meu pai e meus 2 filhos, há 3 anos atrás isso. E aí eu falei: eu tenho uma coisa para falar para vocês. Eu não vou poder mais empreender com doces, também não posso ficar parada, preciso de uma renda extra. E queria a opinião sincera de vocês 3 sobre abrir um Sexy Shopping. Porque é algo que eu me identifico, que eu gosto, e vou lidar com a comunicação também. E aí meu pai falou: o que é isso, minha filha? Aí eu disse assim: pai, é vender produtos para apimentar uma relação. Dentre eles, próteses, brinquedos, algemas, porque tudo isso faz com que, né, a imaginação e os casais, infelizmente, por não conhecerem esse meio, às vezes camuflam o movimento dessa relação, podendo despertar mais, ter um relacionamento mais gostoso. Aí ele disse: minha filha, se você está feliz, se é isso que você quer, você pode vender o que você quiser, você tem meu aval. Aí eu olhei para os meus filhos: e vocês? Porque a minha preocupação é que vocês têm colegas jovens. E esses colegas, com certeza, vão fazer. Eu não ligo, mas eu entendo perfeitamente se isso mexer com vocês. João: que nada, mãe, você tá louca, a gente vai lhe ajudar, a gente vai fazer vídeo, vai ser massa, vou divulgar para os meus amigos. Neto: que nada, que amigo, mãe, a gente vai botar para todo mundo vai adorar, minhas colegas vão lá, tal. Enfim, fechei a decisão, juntei o dinheirinho, eu disse: vou começar a minha compra a partir dessa semana. E aí comecei a fazer meus pedidos, tudo. No outro dia, 2 ou 3 dias depois, os meus filhos chegaram em casa. Mãe, 7 horas da noite eu estava tomando café. Mãe, a gente tem aqui uma lembrancinha para a senhora. Não é nada demais não, mas a gente espera que você goste. E eu recebi dos meus filhos o meu primeiro produto para minha loja. Uma caixa, uma mala, com 12 próteses, de todos os tamanhos. Pequena, média, grande, tá. Você chama aquilo de prótese, que é... É isso, próteses. Sim. Que a gente chama, tipo, um termo mais vulgar, mais popular. Isso. Mas é uma prótese porque ela dá um auxílio, como se fosse um terceiro braço, entendeu? E aí eles me deram, e com ventosa, com testículo, sem testículo, de todas as formas. Quando eu abri aquilo dali, poxa, eu ainda estava meio receosa em começar. Quando eu abri, eles tudo dando risada, alegre, felizes, eu falei: poxa, agora eu já sei, é aqui. É aqui, porque o que eu preciso é desse apoio. E a gente tem essa troca bacana. Eu e os meus filhos, a gente faz tudo muito conversado. A gente tem muito respeito um pelo espaço do outro. Eu sinto muita saudade hoje, porque cada um está tomando o seu rumo. E eu sou aquela mãe que gosta de ficar perto, gosta de saber das coisas. E aí, quando eu sei pela boca de alguém, isso me deixa triste, chateada. Não que eu não vá entender, nem compreender os meus filhos. Pelo contrário. Mas eu tenho um jeito, Fabiana, de ser, que, a princípio, quando a notícia chega para mim, eu fico meia
sabe, armada, mas é só até eu digerir. 5 minutos depois, se souber levar, eu tô ótima, beleza, é isso mesmo, tá tranquilo. E os meus filhos, às vezes, me poupam desse primeiro momento comigo, e aí esse momento em que me entristece, que eu fico assim, poxa, poderia ser diferente. Mas toda a vida a gente trabalhou muito em parceria, toda a vida. Tudo que eles vão fazer, tudo que eles querem comprar, tudo que eles pensam, mãe, eu vou trocar de celular, o que é que a senhora acha? A gente entra sempre em combinação, da nossa forma, Perfeito. Mas dá certo. E é muito bom. E aí a certeza para mim, quando eles me deram, graças a Deus, eu vou fazer 3 anos aí agora de Sexy Shopping, sucesso total, meus clientes voltando, meus clientes, os que não conhecem, ainda aderindo, que tem muita gente da região, do povoado, que ainda tinha muita vergonha e agora está chegando com força total. Eu só tenho a agradecer a Deus. Você falou em doce, produzir. Eu lembrei lá também do workshop, a qual uma das mentoradas, vamos dizer assim, do público, faz produção de doce, de batata e tal. Então, ela falou sobre essa questão que a clientela, o povo, critica, às vezes, pelo valor cobrado. Mas ela falou assim, olha, amigo, infelizmente, a gente tem que cobrar um valor real. A gente gasta bujão, a gente gasta o tempo, que é a mão de obra. A gente tem o custo da água para lavar é o que eu disse, é o depois que ninguém sabe. Depois. Todo mundo pensa que o docinho é só aquele bolinho ali formado. Não. A compra da matéria-prima, dos demais materiais. As noites perdidas. E tal. É um processo. Outra coisa que eu achei curioso também é que você... Acho que, na minha opinião, é o seu diferencial. Mas, óbvio, você deve ter outros diferenciais em seu empreendimento. Que é consultoria, e você não cobra consultoria. Não cobra. Aproveitem, porque eu vou me especializar e aí vai vir E eu dei a dica para cobrar. Muita gente já me disse, Fábio, pelo amor de Deus. Uma hora, acho que eu cobrava ali de início R$100. 40 minutos a 1 hora. Eu atendo uma pessoa individual, atendo o casal, atendo grupos de 5 mulheres. E não vou mentir para você, até os homens agora estão assim... fiéis à Lustosa Sexy. Eu estou muito feliz, porque, infelizmente, a busca do homem antigamente era só por um retardante ou por um lubrificante. E hoje os parceiros estão indo buscar presentes para sua esposa. E eu fico muito feliz. Essa semana mesmo chegou um jovem procurando um óleo de massagem. Gente, o menino tinha 18 anos. Eu dei tantos parabéns a ele. Eu falei, poxa, essa geração é que eu quero agora. Porque realmente o homem, ele se afastou um pouco dessa realidade, do contexto de corpo. E aí ele vai só para o ato e aí acabou. E não é isso. O sexo vai muito mais além. E a consultoria é para abrir a sua cabeça. É para fazer você compreender que você pode muito mais. Usando pouco, sua mão. Simples. A mão, eu falava isso sempre no programa da Rádio Segunda com Intenções, e eu não me canso de repetir. O maior não é o órgão genital. O maior produto que o homem tem nas mãos, hoje, no corpo dele, é as mãos. Se ele souber usar, meu amigo, ele tá rico e farto pro resto da vida. Mas tem que saber usar. Fala a gente tem uma arroba da... Põe na câmera. Isso. Põe a arroba dela. Acho que eu botei sua arroba pessoal. Mas você pode falar seu arroba... Lustosa Sexy. Por favor, quem ainda não foi lá, visita. O nosso feed tá lindo. Todo dia é preparado com muito amor e com muito carinho. E a gente vai deixando lá um pouquinho para você sentir o sabor e marcar logo sua consultoria. Eu vou soltar hoje o card do agendamento, que já está aberto. E eu fico muito feliz. Obrigada por essa oportunidade. Viu? Vai todos... Jovens, adultos, velhos assim. Todo público. No bom termo da palavra. Todo público. Tendo respeito e buscando conhecimento, a Lustosa Sexy atende qualquer um. É só isso. Caramba, eu tô aqui viajando como seria essa consultoria. Oh, você nunca fez? Vá, meu filho, seja muito bem. Gratuita. Agora você tem que, assim, né? Pelo menos um produtinho você leva. Sim. Né? Porque esse produtinho é o que ajuda a gente a pagar água, luz. Aí a empreendedora aqui, ó. A empreendedora aqui surgindo. Pois é, os boletos. E como você faz, tipo assim, tem momentos do ano que precisa faz um up nas vendas, né? Vamos dizer, uma promoção, ou então
o intensivão de Dia dos Namorados. Dia dos Namorados, perfeito. Final do ano mesmo, Ave Maria, os amigos ocultos, a loja fica assim, em desespero. Porque todo mundo quer. Engraçado é que ninguém quer ir conhecer, mas todo mundo quer ir fazer uma zoadinha. Não é porque, Fábio, é porque é amigo oculto da minha empresa e eu quero dar um presentinho pro meu amigo. Não diz assim, eu quero uma coisinha pra mim também. Aí aproveita que vai comprar pro amigo, nesse comprar pro amigo, chega lá, mulher, o que é isso? Mulher, o que é aquilo? Mas realmente é para um amigo, ele utiliza esse termo na terceira pessoa. Até hoje eu não sei. Até hoje eu não sei. Só que assim, eu sempre peço, por favor, vamos quebrar esse tabu, vamos romper essas barreiras. Porque falar sobre sexo é muito bacana. Você só precisa saber falar e fazer com que o outro entenda que a dimensão do sexo vai muito mais além do que uma penetração. Eu grito por isso, eu clamo por isso. Por quê? Porque é bom. E esse bom está ao seu alcance, está ao meu, está ao alcance de quem está nos assistindo. É muito fácil. Só que as pessoas se blindam numa bolha, achando que isso é o fim do mundo. Não, eu não posso falar sobre isso. Pergunte a quem já foi numa consultoria Lustosa Sexy qual foi o resultado que a pessoa obteve. A pessoa está assim, puxa, Fabiana, não acredito. Engraçado que teve um amigo de meu filho, que ele mora em Salvador, estuda em Salvador hoje, e aí ele disse, me ligou, aí ele falou, ô tia, que ele me chama de tia até hoje, ele, ô tia, assim, a senhora está atendendo, eu queria dar um pulinho aí para ver os produtos. Eu falei, venha que eu vou fazer sua consultoria. Sim, tia, mas assim, porque eu ainda estou meio receoso, eu falei, venha que eu faço sua consultoria, não se preocupe. E aí ele foi lá em casa, no mesmo dia à tarde, quando ele entrou, que ele sentou, eu comecei a falar com ele. O nível da relação, o que era que ele buscava, se ele tinha desejo de inovar em alguma área e tal. Menino, um menino saiu de lá, ele me fez uma compra de R$650. Uou! Pode ter certeza. Ele ficou tão satisfeito que ele já me disse que agora no São João a namorada dele está vindo para Tucano e ele quer a mesma consultoria. Ele disse, eu preciso dessa consultoria de novo. Eu com minha namorada, porque é muito bacana. E não é nada assim... É normal. Que vai lhe intimidar, que vai lhe causar... Não, nenhum desconforto, pelo contrário. O acolhimento é tudo que eu mais prezo na minha vida. Todo lugar que eu chego, a primeira coisa... Por isso que eu elogio a Casa das Ideias, porque vocês têm um acolhimento incrível. E tudo que eu prezo hoje é um bom acolhimento. Quando você chega num lugar que você é bem atendido, você volta. Você volta. Todas as vezes que for para você, poxa, aquele lugar. Então, a Lustosa Sexy, eu faço isso, eu acolho. Vá mesmo, sério. Vou fazer essa consultoria. Pronto, perfeito. Agora tem consultoria para quem é solteirão, largadão na pista. Solteirão na pista. Meu amor, o que você está indo é buscar um conhecimento para quando você encontrar a sua pessoa, você tá top. E sem contar que a consultoria ela não é só para você que quer encontrar alguém, é para você que quer se conhecer. Porque você tem um corpo, você tem um instrumento que precisa ser usado, você precisa saber usar seu instrumento, dar prazer ao seu corpo. Como é que você faz isso se você não sabe? Muitas mulheres... A primeira pergunta que eu faço quando uma mulher chega... A gente já mudou de ramo, né? Eu acho que mas tipo aqui é mãe, é ser mãe, tipo... Eu vou dar uma palestra agora pro Dia das Mães no CETIT, dia 9, todo mundo esteja lá. Vou falar um pouquinho só, mas é importante porque a mãe tá viva. Exato, E a mãe, a mulher, o ser humano precisa cuidar do seu corpo. E cuidar do corpo não é só perder peso, carregar o melhor bumbum, a melhor coxa, a melhor... Não adianta, tem muitas mulheres que passam na Lustosa Sexy, que tem o corpo perfeito. Mas elas vão lá porque elas dizem pra mim que não tem coragem de acender a luz. Fábio, a minha luz ela fica apagada porque eu tenho vergonha do meu corpo. Vergonha de... não tô entendendo. E se você tem vergonha do seu corpo, você nunca vai atingir o ápice verdadeiro. Isso é uma autoestima baixa. Muito. E o problema é o seguinte... Não tem também como a gente culpar essa mulher, porque isso faz parte de um processo geracional. Uhum. Nós não fomos educados para falar que sexo é bom. Nós não fomos educados para fazer sexo gostoso. A gente nem foi educado para sexo. Então, hoje, o sexo banal que existe é a penetração, expelir esperma e acabou a relação. E não é isso. Isso é nada perto daquilo. Gente, eu falo direto. Tem prazer que você consegue ter sem precisar nem de penetração. Você já atendeu fantástico. Todo tipo de grupo, assim, questão religiosa?
Todo? Todo tipo. E por incrível que pareça, as evangélicas eu adoro, porque elas vão mesmo e elas vão buscando, não é destruir a sua relação, Sim, nem sim. pecar, nem agregar, ver e nem apontar. Elas vão porque elas querem agregar. Então elas chegam lá, Fábio, eu queria uma orientação com relação a um lubrificante, uma coisinha diferente, porque a gente também faz. Eu digo, muito bem, é isso mesmo, todo mundo faz. E tem que parar com essa mania. Por que a evangélica? Por que a cristã? Por que não? Perfeito. E graças a Deus, hoje meu público é top. A minha clientela, ó, um beijo para as minhas clientes que hoje voltam. Beijo eu da adoro. Lu. Chegou Vibration, tá? Vou aproveitar aqui para fazer meu merchan. Chegou Vibration. Para quem conhece, só tô avisando. Corra porque acaba logo. É assim, que então bacana, que bacana. É muito gostoso. Eu amo falar sobre isso, eu amo essa oportunidade. Eu encontro pessoas, encontro homens que me procuram para dizer assim, Fábio, eu tenho vontade, mas eu morro de vergonha. E no dia que vai dizer assim, meu Deus, por que eu demorei tanto de vir aqui? Até a forma de você acariciar a mulher, o lugar certo de você tocar, eu dou algumas dicas e que não tem problema nenhum. Que às vezes você não fez porque você não sabia. E aí a sua pressa é o que faz você retroceder na relação. E aí muita gente fala, fulana está casada há tantos anos e não é feliz. Quantas mulheres chegam na minha salinha lá e eu olho para ela, a primeira pergunta que eu faço, você já teve orgasmo alguma vez? Aí a resposta eu já vejo sem ela precisar nem abrir a boca. O simples afastar, olhar para trás e pensar... Primeiro é uma pergunta impactante. Mas é lógico, a gente tem que trazer essa verdade porque 80% das mulheres hoje fingem orgasmos. E isso é absurdo, porque a gente não pode chegar nesse nível. Se está ao nosso alcance, se o acesso é nosso, e a gente não pode esperar do outro, da parceria. A gente precisa entender que o nosso corpo ele se move com as nossas mãos. A gente aquece todo o nosso corpo só com as nossas mãos. Mas é algo que quando você pergunta, impacta. Porque tem mulheres que dizem, assim. E aí elas começam a entender o caminho. E aí eu vou fazendo todo um percurso. Como é que você vai quebrando esses detalhes? Porque a pessoa quando chega lá, porque tipo assim, falar sobre o tema é impactante. E aí você, numa consultoria, fica meio ali travada. Como é que você vai destravando essas pessoas? Você vai, depois você vai dar um relato aqui, viu? Eu faço um vídeo de feedback, os stories. Eu quero que você faça. Elas chegam todas praticamente preparadas, porque o meu agendamento é feito por mim. Eu nunca deleguei, nem para meus filhos, nem para ninguém. Então, quando o cliente fala comigo, a maioria das minhas respostas é em áudio. Porque eu gosto de deixar o meu cliente, a minha clientela segura. Eu estou falando com ela. Então, o preparo para a consultoria também não é diferente. Fábio, o que é que tem na consultoria? Eu já faço um áudio prévio, falando que vou falar um pouquinho das intimidades, se ela me permitir. A gente vai chegar até onde o cliente permite. Sim. Se o cliente for aberto a mudar, a realmente fazer um diferencial, você pode ter certeza, bebê, que ele sai de lá pronto. Ele sai de lá assim... Pronto. Não feedbacks. É porque eu não... O ruim desse mercado meu é porque eu não posso postar feedback. Isso. Mas eu não vou mentir para você. São relatos que eu me apaixono cada dia mais pelo que eu faço. Às vezes eu penso em parar de vender os produtos e entrar para outro ramo e analiso, não, peraí, ainda eu poderia fazer outra coisa. Mas quando eu vejo os feedbacks, é como se Deus estivesse me dando a certeza. Ei, psiu, você tem um propósito aqui, minha filha. Aqui você está sendo usada para transformar mulheres, para transformar relacionamentos. Quando eu faço consultoria em grupo, que eu faço palestra, a primeira coisa que eu explano para as minhas mulheres é a minha barriga. E elas impactam, porque eu fico nua, literalmente. Sério? E aí eu suspendo a blusa, e quando eu suspendo a blusa, eu falo assim, vocês têm vergonha do corpo de vocês, do marido de vocês? Você não fica nu, você Não, eu levanto, porque estria e celulite, muita. Tá. E aí eu falo para elas, tenham orgulho disso, sabe por quê? Porque essa é a marca mais incrível que a vida deixou em você, que é o nascimento dos seus filhos. Porque a minha barriga, hoje, a cicatriz que eu tenho hoje de estria, de celulite, é a marca de mais amor que eu tenho. Então eu não olho com repúdio. Fábio, você não pensa em fazer bariátrica e esticar um pouquinho?
Se eu disser para você que eu penso cair, não, eu tô mentindo. Eu penso em emagrecer um pouquinho para ficar legal nas roupas, para sair bem na vida, para ter qualidade, né, de vida, para poder subir essa escada sua sem ficar tão ofegante. É nesse processo. Agora, vaidades, eu não abomino quem tem, porque é natural, cada um tem que agir da forma que quer e pensa. Mas eu, Fabiana Lustosa, eu nunca me prendi a padrões. Eu, desde 14 anos que eu pesava 100 quilos. Desde 14 anos. Então, eu sempre fui uma jovem para frente. Meu pai sempre me dizia, se você não tomar conta da sua vida e não parar de chorar pelo que falam, o mundo passa por cima de você. E eu fui testada várias vezes. Bullying, quem sofreu foi eu naquela época. Mas eu não sucumbi. Eu precisei entender que aquilo dali ia me fortalecer para alguma coisa. E hoje eu digo à mulherada, pare de se preocupar com o corpo, acenda a luz. A minha briga maior nas consultorias, acenda a luz, amor. O que é visto tem que ser mostrado, tem que ser preparado. Não se preocupe de forma nenhuma. Não, mulher, porque eu sou casada há 14 anos. Mas a única porta que fica aberta é a do banheiro e é entreaberta, que é para ele não ver. Ô, mães, por favor, mães, vamos mudar essa realidade. Porque quem lhe ama, com a luz acesa, apagada, de qualquer forma, vai lhe dar prazer e vai fazer você muito feliz. E essa é a minha busca, é que a mulher se encontre nesse contexto. E, infelizmente, isso ainda está muito assim, ó, a passos lentos. Graças a Deus, evoluiu muito, mas ainda tem muita gente que tem medo de dar esse passo. E eu sou a favor da luz acesa, eu sou a favor da aceitação daquilo que você tem. Ah, porque tem uma celulitezinha no bumbum. Meu amor, você não vai deixar de ser Cainã por conta disso. Você está entendendo? O que você tem de essência está aqui, ó. Fabiana Lustosa é isso. Verdade. E eu hoje fiz um nome, eu hoje tenho pessoas que me amam por isso. Se fosse para esperar que alguém me amasse ou me idolatrasse pelo corpo que eu tenho, meu Deus, Fabiana não tinha feito nem a metade dessa história. Pô, que história de vida bacana, viu? Oh, obrigada, Cainã. Tô tomando muito tempo, tô falando muito. Que nada. Fale, então só quem vai falar sou eu. Não, aqui a gente tá aqui pra conhecer você. Eu vou esperar você na consultoria. Marca um grupinho com os meninos. Marca a turminha. Eu vou só. Oh, ele tá... Eu adoro. Eu muito bem, pronto. Que dia você pode? Você que marca, meu amigo. Eu posso... Com que horas a gente sai daqui? É, um bate-papo. Às 20 horas eu tenho mais um compromisso. Ah, não. Hoje ainda não, porque sai tarde. Mas a gente pode combinar amanhã à tarde. Pode ser amanhã à tarde. Pronto, amanhã à tarde. Amanhã à tarde, Mariana Penedo. Só sai às 7 da noite. Sábado você pode? Amanhã é sábado. Então, eu tô lá. No domingo você não pode, que você tá... Domingo de manhã? Domingo às 11 horas? É, 11 horas. Pronto, perfeito. Me confirme direitinho, porque eu vou preparar para esperar você, viu? Pronto. E vá preparado para degustar os produtos, tá? Pronto. Muito bem. Ó, aí, ó, ao vivo, tá aqui, ó, falando para vocês que vai ter consultoria. Domingo eu espero. Pronto. Sua residência é onde? Praça Arthur Negreiro Falcão. Para quem não conhece, muita gente tá me perguntando, Fábio, eu tô errando direto, não sei onde é que fica. Tem ali a caixa d'água, você vai subir sentido hospital. Você já tá pra lá, é? Já, porque minha casa aqui tá alugada. Ah, aqui é sua casa própria, no trocamento. Isso. Ah. Eu tô ali, subiu a caixa d'água sentido hospital, a primeira à esquerda, no finalzinho da rua. Minha casa é a antepenúltima. É a casa do Marcos do Finado Eurico, acho que você sabe. Fica recuada, um pouquinho recuada. Acho que eu sei. Pronto, em frente à PLB. Sabe onde é a PLB? Não. PLB. Pronto, você vai descer aquela rua ali, à esquerda. Subiu a caixa d'água, sentido hospital, primeira à esquerda. No final da rua, a antepenúltima casa. Uma casa recuada. Ah, PLB é a questão do sindicato. Isso, do sindicato. Do sindicato. Muitas mães se sentem divididas entre a carreira e a família. Como você lida com essa balança entre seus sonhos pessoais e a criação dos seus filhos? Boa pergunta. Tem que ter muito jogo de cintura e muito equilíbrio emocional. Porque a gente lida com um mundo que, infelizmente, a gente está aí... É todo tipo de gente, é todo tipo de comentário. Então, assim, na carreira de enfermeira, eu não tenho tanto problema. Hoje eu atuo como técnica de enfermagem, eu faço um trabalho mais técnico. Você atua como
Técnica ou enfermeira? Não, hoje eu atuo como técnica. Mas sua formação acadêmica também é enfermeira. E eu trabalhava como enfermeira. Sim. Aí hoje eu tô como técnica, só que eu sou lotada para fazer realização de exames. Eu estava na farmácia e agora eu faço realização de exames ali no setor de ECG, no hospital. E essa parte é tranquila, porque assim, o público já me conhece, eu tenho uma história, tenho uma bagagem, é mais tranquilo. Conciliar hoje essas minhas ausências com os meus filhos é um pouco complicado para mim, porque assim, gera em mim alguma dor, que é do distanciamento, de perceber que eles cresceram, de perceber que estão cada dia mais se aflorando pro mundo. Se aflorando, individuais. E aí isso, de uma certa forma, eu fico, meu Deus, será que é porque eu estou sobrecarregada? Será que é porque realmente agora eu estou no trabalho, estou atendendo aqui, e João e Neto, assim, eu estou meio perdida, porque eles hoje têm uma maturidade, e eu confio nos meus filhos. Eu acho que o preparo de um filho, a base do caráter de um filho, a gente faz enquanto ele ainda está pequeno. Sim. Até os 16 anos, para mim, que eu ainda posso colocar e ajudar e a formar muita coisa. Mas depois disso, a personalidade dele está formada. Então, hoje eu confio no caráter dos meus filhos. Mas eu ainda queria mais aconchego, eu ainda queria mais a proximidade. Mãe, né? Eu sinto essa falta. E às vezes, agora mesmo, eu combinei com o Neto, eu tinha que vir fazer o podcast. Eu falei, Neto, vamos comigo para você me ajudar na escada por conta do problema do joelho. Eu fico com medo. Ainda hoje eu tenho medo de subir a escada. E aí ele disse, não, mãe, eu vou com a senhora assim, assim. Aí eu fui trocar de roupa, fiquei no meu quarto. O Neto arrumou a mochila e saiu. Lembrou que tinha um trabalho para fazer. Deixou uma carta para mim. É porque eu não tirei foto, eu queria ter tirado para ele botar. Ele fez a carta, ele falou assim, mãe, eu precisei fazer um trabalho, 5 horas eu tenho que estar na Delicatessen. Infelizmente não vou poder lhe acompanhar, mas vai, porque eu tenho certeza da sua competência, a senhora vai dar um show, PPP, te amo, você é minha inspiração de comunicação, tá. Incrível, incrível. Aí eu fiquei chateada. Quando eu li a carta, eu falei assim, puxa, velho, ele dá um tapa e sopra, sabe? Aí eu disse, realmente. Então, essas coisas de conciliar, pra mim, ainda é um pouco difícil por isso. Porque eu queria que ele estivesse aqui. Eu queria que um dos meus filhos, João, hoje mora em Ribeira do Amparo, trabalha lá. Mas eu queria ter... Concursado lá? Não, ele trabalha fazendo marketing da prefeitura de lá. Então, hoje ele tem residência lá, mora lá. Aí hoje, eu falando com ele, a minha tristeza justamente é essa. É porque nesses momentos eu queria ter um deles aqui. Eu sei que não vou poder ter, porque eles estão seguindo. É vida, é filho é pro mundo. Mas eu queria, e eu ainda sofro um pouquinho com isso, sabe? Bom que você tem 2. Tenho 2. E pra quem tem 1? É verdade. É bem mais difícil. Que a gente fica com um coraçãozinho pequeno, sabe? Depois que eu li, eu falei, poxa, ele deu um golpe aqui em mim. Você é minha inspiração de comunicação, tal. Eu falei, não foi, mas me botou lá em cima. Só que, ao mesmo tempo, eu queria que ele estivesse aqui. Mas é esses momentos que a gente tem enquanto mãe, que é normal, né? Exato. Você se lembra de algum momento em que ser mãe te deu forças para superar um desafio profissional? Pode compartilhar com a gente? Rapaz... Ultimamente. Só que se eu compartilhar, eu vou chorar. Porque foi tão recente. Mas eu vou compartilhar, porque a gente não só pode falar daquilo que é bom. A gente precisa falar também das dores, até porque muitas mulheres que estão em casa, muitas mães, elas passam por isso e não têm essa oportunidade de ser ouvida. E, ultimamente, eu tenho passado por um processo intrínseco, eu comigo mesma, muito difícil. Meu pai é fragilizado por conta de algumas doenças, hoje mora comigo. A ruptura de um relacionamento que não deu certo e que se tinha uma perspectiva de futuro vigente. E o distanciamento de pessoas tão próximas e amigas. E isso causou dentro de mim um rebuliço, porque eu sempre fui a Fábio doação. Eu sempre fui a Fábio que, no momento difícil, você podia ligar 3 horas da manhã que eu lhe atendia. Eu sempre fui a Fábio que, se você precisasse de uma ajuda, de um colo, eu estaria disponível. E os meus filhos...
eles me acompanharam nesse processo, né, desse desmame de algumas amizades, de algumas coisas que eu vinha vivendo. E eles me disseram, mãe, a senhora precisa pensar mais em você. Toda a vida a senhora trabalhou em função do outro. E meu pai também sempre me disse isso. E eu não entendia. Só que existem dores que a gente carrega de gerações. E a minha criação, eu tive uma criação difícil, materna. Eu tenho uma relação hoje de amor pela minha mãe, mas foi uma relação de muita dor. E muitas mães que estão me ouvindo, eu acho também que já tiveram alguma relação ou com o pai ou com a mãe. E aí, em meio a essa turbulência toda, muitos gatilhos do passado voltaram. E voltaram com muita força. Principalmente porque minha mãe era aquela que mais dizia assim: você faz tudo pelos outros, você vive em função dos outros, você é isso, você é aquilo. E aí, agora, ela, com um jeito carinhoso de falar, ela traz à tona algumas lembranças. Tá vendo aí? A Fabiana prestativa, aquela que corre atrás e que dá o sangue por todo mundo, quem está aqui agora? Quem vem com você? Quem veio lhe ver? Quem veio lhe estender o braço e tal? E eu passei um momento de fragilidade emocional muito grande, que eu estou superando agora com muito, muito, muito amor no coração e com muita gratidão a Deus. Porque, sabe aquela música, Entre no Quarto, Você e Deus? É só você e Deus? Aquela música, ela é uma música, é um mantra da minha vida. E aí foi quando eu entrei literalmente para o quarto sozinha e comecei a refletir sobre alguns posicionamentos meus. E ainda cheguei a pensar muito, muito em me entregar à tristeza, a ficar prostrada. E ao mesmo tempo que eu pensava nesse momento, eu dizia, pera ainda, chegava um filho meu, me dava um abraço, chegava o outro, deitava no colo, chegava o outro, me fazia uma pataquada. E eu dizia, pera ainda, é muito maior, sabe? Do que tudo isso que eu estou vivendo agora. E eu não vou mentir para você, Kainan. Eu acho que a fase de mais amadurecimento espiritual, emocional, veio para Fabiana Lustosa agora. Porque antes eu sempre pintei o mundo colorido. Eu sempre decorei tudo com as cores mais lindas. Mas o mundo não é assim. As pessoas não são assim. Infelizmente. As pessoas se usufruem da sua utilidade. Perfeito. E foi muito difícil para mim chegar e reconhecer. Porque sabe quando você diz assim, poxa, alguém já me falou isso, o Padre Fábio de Mello já fez até um vídeo sobre isso, da utilidade. Mas você pensa que é o Padre Fábio de Mello, você pensa que é a Joana, a Maria, mas quando chega para você, dói. E você precisa descortinar, é só você e Deus. E eu fiz esse propósito com a minha vida. Eu pedi a Deus que tirasse todas as máscaras, todas as cortinas e me mostrasse, mesmo em meio à dor, aquilo que eu precisava enxergar, mesmo que doesse. E eu não deixo de amar as pessoas que me acompanhou, eu não deixo de amar as pessoas que fez parte da minha vida, mas hoje eu sei o que é preciso fazer. E a gente tem que selecionar. Porque a nossa doação genuína, ela é espontânea, ela é com amor. Mas a doação do outro, talvez para nós, seja direcionada pelo que a gente vai fazer por ele, pelo serviço que a gente vai poder prestar a ele. E é muito ruim quando você percebe que você tem alguém do seu lado dessa forma. E uma das coisas que eu ouvi que me entristeceu muito é que assim, eita mulher, outro relacionamento que não deu certo. Foda. E engraçado é que as pessoas que menos você espera lhe diz isso. Que são as pessoas que acompanhou seu sofrimento, que acompanhou sua dor, que acompanhou aquilo que você passou num momento que era realmente de grande intimidade, de desabafo. E aí você começa a perceber, Kainan, que hoje, infelizmente, a gente precisa se blindar com relação às pessoas que estão à nossa volta. E meus filhos me fizeram perceber isso. Meus filhos hoje, eles mesmo distante de mim, assim, não estando como eu queria que estivesse diariamente, mas os meus filhos me deram muita força.
Dedique seu tempo para cuidar de você, dedique seu tempo para cuidar do seu corpo, dedique seu tempo para se amar. Pare de se preocupar. A senhora se preocupou tanto com tanta gente. Quantas pessoas estão aqui hoje com a senhora? Quantas pessoas... E isso foi muito importante para mim. Então, assim, o momento em que eu me vi mais fragilizada emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, eu sempre tinha os meus filhos como eles precisam de mim, é por eles, eu vou levantar, eu vou sair daqui, eu vou acender a luz, isso aqui vai parar, isso aqui vai acabar, e eu não me permiti afundar mais. E eu lhe digo, não é fácil. Para você que está em casa, mãe, mulher, não é fácil. Essas dores, elas nos paralisam. A gente chega a pensar na nossa impotência enquanto pessoa. A gente chega a pensar que não tem nenhuma importância e nem significado você estar aqui. Mas reconheço também que é nos momentos dessas dores que a gente mais entende o propósito do Espírito Santo. E hoje eu tenho Deus como centro da minha vida em tudo. Então, hoje a minha prioridade é o Espírito Santo. Perfeito. Eu não faço nada sem comunicar o Espírito Santo e ele me dá todas as respostas que eu preciso. Ah, Fabiana, você é evangélica? Você é católica? Não, eu sou uma filha de Deus. Eu sou cristã. Eu sou uma filha dele e dei autoridade a ele para exterminar da minha vida as pessoas que não agregam e que me usam e trazer para a minha vida apenas aquilo que eu posso passar. Hoje eu entendo que eu sou um canal. Ah, a Fabiana Lustosa é massa, ela é maravilhosa, ela faz a gente rir, ela faz... Fabiana é tudo isso. Mas Fabiana hoje entende que ela é um canal. Eu sou usada por Deus para que eu possa edificar relacionamentos, mesmo o meu não tendo dado certo. Eu sou uma mulher que eu edifico você enquanto ser humano, porque eu tenho vivências e bagagens para falar sobre isso. Então, hoje eu não vou para a teoria. Hoje eu vivo muito da prática. E eu acho que aquilo que a gente profana a respeito do outro diz muito sobre a gente. Então, o que eu quero para a sua vida, eu vou fazer da melhor forma possível, porque hoje é o que está dentro de mim. Mas para chegar, para esse entendimento, tenha certeza absoluta. Foi chão. E os meus filhos foram, com certeza, a prioridade. Foi assim, aquela velazinha que não deixou a chama apagar. Sei. É isso aí. Mas acho que... Eu sei que todo o processo demanda dor. Uhum. Faz parte. Isso. Mas tem algo aí que me... Acho que tem várias coisas que me chamaram a atenção. Que foi a questão da sabedoria a qual Deus está te dando. Uhum. Outra coisa que é muito importante que você falou é que você buscou a Deus. E que isso tem na Bíblia. Vinde a mim que eu irei com abundância. Uhum. E tem outra passagem bíblica que diz: quando você pede a Deus, o que está em oculto, escondido, é revelado. É revelado. E hoje eu digo para você, Kainan, e eu sempre disse, eu sempre busquei Deus. Eu sempre tive Deus como uma pessoa de prioridade na minha vida. Mas uma coisa é você falar. E outra coisa é você fazer. Hoje o meu rito de vida é viver comungando com Deus. Eu hoje não consigo dormir se eu não pegar a Bíblia e ler nem que seja um trechinho. Se eu não pegar o livro de Daniel e ler nem que seja um trechinho. Se eu não pegar o Papo com Deus, que é o meu devocional, e não tiver esse momento com Deus. Então, assim, eu posso ter o dia como for. Eu posso ter o dia de mais alegria. Mas a minha alegria maior é saber que Deus está me esperando. E hoje eu consigo compreender a dimensão disso de uma forma tão especial que os livros ficam em cima da minha cama, do lado do meu travesseiro. E hoje a honra e a glória que eu dou é ao Espírito Santo de deitar ao meu lado, de estar comigo, de compartilhar comigo esse momento. E a escuta... Zaninha sempre me disse, que é minha pastora, ela sempre disse assim: Fábio, Deus, ele é tão fantástico e ele é tão educado que ele só espera o convite. Exato. Chame. Peça para ele vir. Ele vem. E ele vem de uma maneira surreal. Vem suave. E eu disse, mas Anny, mas toda a vida eu falei, Deus, mas dessa vez eu gritei, eu clamei. Dessa vez eu disse a ele: Pai, entra, abunda a minha casa, transforma a minha vida e o meu ser. E eu não me envergonho de maneira nenhuma de dizer para você que hoje a minha mola precursora, a minha base
tudo que está me fazendo, com que eu me mova, com que eu saia do lugar, com que eu volte a reviver uma nova Fabiana, a Fabiana realmente ativa, aquela que participa, aquela que deixa o seu depoimento, é Deus. Ele faz o extraordinário. Chegou dias de eu não conseguir levantar da cama, eu estava triste, eu disse, meu Deus, eu não aceito uma depressão, eu não aceito uma doença em mim. Eu sou uma pessoa que toda a vida fui feliz, fui alegre, independente das circunstâncias. Tira isso de mim, Deus tira. Hoje Ele me dá uma alegria, um conforto, que você não faz ideia de como é bom. E melhor ainda, é reconhecer que Ele é o seu Deus. Verdade. Né? Reconhecer assim, de boca cheia. Sem Ele, nós não somos absolutamente nada. Verdade. Nada. Isso... Eu até uma vez estava conversando com o Natan. Eu até brinco com ele. Disse, Natan é muito mais novo que eu. E eu acho que ele é muito mais maduro do que eu. Uhum. E aí... Natan é o que estava com a gente? É o outro que tá na outra sala. Uhum. Aqui que tava é o eu. E aí eu disse, cara, a vida é tão interessante que é o seguinte. Se você, às vezes, tem coisas na vida que acontecem, tipo, que impacta, vamos dizer assim, seu lado profissional. E na vida do ser humano existem 5 áreas. Sentimental, espiritual, financeira, familiar e tal. E quando uma fica descontrolada, afeta todas. Todas. Ele Kainan, é exatamente isso. Então, tem que realmente buscar a Deus. Porque Deus, por mais que a uma fique descontrolada, Deus está no barco e Ele nos sustenta, nos segura. E às vezes acontecem coisas nas nossas vidas que tipo assim, cara, como é que eu suportei tudo isso? É só você e Deus e mais ninguém. E uma coisa que eu percebo, Kainan, que é muito importante a gente carregar com a gente, é a questão da gratidão. Independente Perfeito. Daquilo que você alcance, seja grato por tudo. E a todas as pessoas que eu desvendei, que Deus desvendou para mim, e a todas as circunstâncias que Deus revelou para mim, eu sou grata. Eu sou grata. Porque tudo na vida tem um propósito. E você só compreende esse propósito quando você enxerga com os olhos de Deus. E é muito difícil você permitir que Deus te molde. Você abrir a boca e dizer, Senhor, faz de mim a tua vontade. Porque você renuncia a si para viver aquilo que Deus tem. Mas a resposta espiritual disso... Eu hoje acordo, a primeira coisa que eu faço, obrigada, Senhor, por essa noite incrível. Eu acordo 4 vezes na noite para colocar meu pai para ir ao banheiro. Essas 4 vezes na noite trazia uma sobrecarga para mim, um peso. Mas quando eu olhava para o meu pai, que eu abria a porta, ele, minha princesa, já vem você de novo. O sorriso do meu pai, a serenidade com que meu pai falava, me dava um gás, uma força. Eu digo, pera ainda... Isso aqui não é nada, Senhor. Isso aqui é bênção. Eu tenho a oportunidade de levar meu pai, para conduzir meu pai até o banheiro. Isso é mágico. E aí muita gente, às vezes, pega um momento desse para se lamentar. E muitas vezes, no início desse processo, eu lamentei. E eu percebi que a lamentação é a trava de qualquer coisa que você queira realizar na sua vida. A gente não pode... Fábio, mas eu vou passar por tudo sozinho e não vou desabafar. Eu desabafei com as pessoas erradas. E quando você começa a perceber isso, você diz, espera ainda, de que adiantou tanto desabafo? Verdade. Porque na hora que eu sucumbi, na hora que eu fiquei lá quietinha, imóvel, ninguém dos que ouviu os meus desabafos abriu minha porta e me tirou do buraco. Foi Deus. Então, hoje eu entendo perfeitamente, sede grato por tudo. A água que você bebe, tem alguém que está com sede à beira de um lugar e não tem onde beber. O banho que você toma, tem alguém que não tem condição de pagar a água e não toma, tem 5, 6 dias sem tomar. O respirar do ar é gratuito, a gente respira um ar 0800. Então, isso para mim, realmente, foi o que me deu assim, para ainda... Agora chegou a hora de parar de lamentar e caminhar para frente. E depois que eu comecei a fazer esse exercício diário, pode ter certeza, meu amigo, porta se abriu com força. Estão se abrindo tanto que eu estou pedindo para, sabe? Fica...
Aguenta um pouquinho que eu vou dar conta, devagarzinho a gente chega lá. Até a minha loja, a movimentação da minha loja, que eu falei, eu cheguei a questionar Deus. Eu falei, as pessoas, elas criam na gente algo tão negativo a respeito do... E não deu certo mais um relacionamento, e aí você fica com isso. Pera ainda, como é que eu vou manter a loja? As pessoas vão pensar assim de mim? O que será que eu vou fazer? E aí o pensamento negativo, ele destrói você. E nesse momento, eu entrei em oração com Deus e disse, Senhor, se não for para te usar numa consultoria minha, se não for para aprimorar um relacionamento e para trazer algo bom para esse relacionamento, que o Senhor me tire desse ramo, que não dê certo. Mas se for o contrário, me faz prosperar. Me abençoa, que cada produto, toda cliente minha que leva um produto, ela não sabe, mas ela fecha a porta da minha casa e eu digo, em nome de Jesus, multiplica o bolso dessa cliente 3 vezes mais. Para que ela continue próspera e continue me comprando. Até isso, a minha loja, que estava assim, em passos lentos, porque eu tinha parado de fazer movimentação, a loja deslanchou, bombou. Hoje eu tenho um cliente que eu estou deitada no meu quarto e bate lá 3 horas da tarde. Aí eu abro a porta, o que foi? É aqui que vende lubrificante? É aqui que vende. Ah, é porque eu tentei marcar, mas eu não consegui. Aí eu, não, entre, seja bem-vindo. E ali ele pega o produto dele e vai para casa. Pra você ver como Deus é. Não precisa nem você fazer muita coisa, basta você dar permissão a ele. E sede grata por tudo. É isso que eu sou, grata. Pelos filhos, pela família, por tudo. Eu também, quando a primeira coisa que eu acordo, vou pro meu devocional, que começa o dia orando, termina o dia agradecendo, então... Devocional é vida. Eu hoje não vivo sem. Eu quero acabar esse, já quero comprar o Café com Deus Pai, alguma coisa assim, Isso. ou um outro, porque eu tô apaixonada. Fábio, e o que mais te inspira nos seus filhos e como essa inspiração se reflete na mulher que você é hoje? E o que me inspira neles é a garra. Eles falam que eu sou a inspiração deles, mas na verdade hoje, quando eu vejo João hoje, já tem um cantinho dele, fez a rocinha dele, construiu, me levou, fui dormir lá com ele, um lugar aconchegante, pequeno, mas é dele. E ele sempre falava isso, mãe, quando eu pegar dinheiro, a primeira coisa que eu vou fazer é meu canto, que é para eu ter para onde voltar, para eu me sentir seguro, para eu ter o meu espaço. Hoje o João tem um cantinho dele, Neto também criou, trabalha como um doido fazendo marketing aí de várias empresas, estuda pra cacete, meu filho, ele tem todos os defeitos do mundo, como todo filho tem, mas ele é estudioso, ele é determinado, ele corre atrás. E eu tenho orgulho, tenho meus momentos de embate, tenho muita gente às vezes fala assim, você foi muito ditadora com seus filhos. Minha mãe sempre me disse isso, você foi muito ditadora com os meus filhos. Eu fui ditadora, porque eu me separei numa época em que era uma... Ave Maria, aberração. Aquela mulher separada, ainda mais depois eu tive outro filho, do mesmo homem que eu estava separada. Então, querendo ou não, eu carreguei por muito tempo um estigma ruim, no sentido de que não vão dar para nada, não vai prestar, sabe? E eu não vou mentir para você, eu sempre tive medo desse não prestar. E hoje, com a criação que eu dei aos meus filhos, eu me sinto muito orgulhosa. Porque todo lugar que eu chego, rapaz, mas Netinho é figura demais. Que figura é aquela assim? Mas João, tal. E eu vejo que eles, sozinhos, já estão escrevendo a história deles, sabe? E com garra, com perseverança, não desiste. João mesmo meteu as caras para a Ribeira do Amparo, fez um trabalho lá, o pessoal gostou e agora chamou para ele ficar fixo para a prefeitura. Mãe, eu vou, já está pensando até em comprar terreno para ficar morando e tal. Então, assim, eu gosto disso, eu admiro bastante. Eles não desistem fácil, eles passam por momentos de provação financeira, porque eu não tenho condição, o pai também não tem, a gente faz na medida do possível, mas eles correm, paga, se tiver que pagar algum material da escola, corre atrás, se tiver uma viagem, mãe, eu quero, eu não posso. Não, ele vai, trabalha, ele vai lá, paga a viagem dele. E eu toda a vida tive essa autonomia. Toda a vida eu vendia essas coisas justamente pequenas, que era porque eu não queria depender. E naquela época o pai não dava uma mesadazinha, que naquele tempo tinha mesada. Mas era classe mais ou menos, né? Moça tinha dinheiro, mas era aquela coisa, restrito. E hoje eles não têm essa mesada. Mas eles continuam se mantendo com garra, com coragem. Sempre pegam um trabalho aqui, outro ali. Quando menos espera, mãe, deu certo, eu fiz. E eu admiro bastante. Eles não desistem fácil. E eu tenho certeza que vão ter um futuro promissor. Acho que essa pergunta aqui tem muito a ver com você, ó. Trabalhar cuidando de pessoas e também
E também criar filhos exige muita energia, a qual você tem bastante. Onde você carrega as suas forças no dia a dia difíceis e no dia a dia, vamos dizer assim, normais? Antes eu carregava essas forças comendo. Era a minha válvula de escape, eu adorava. Então, me aborreci, pizza, me estressei, torta. E o resultado, você vê, né? Isso foi um montante de um acumulado de uma vida inteira. Hoje eu só recarrego em Deus. Hoje, assim, é minha mola, é meu tudo, é meu alicerce, é o Espírito Santo. Então, o lugar que todos os dias eu me deito para recarregar essa energia é Deus. Eu não passo um dia sem conversar com Deus. Um dia eu não consigo passar mais. E eu percebo que é só você e Deus e mais ninguém. Então, eu recarrego com Ele, na palavra dEle, me aprimorando enquanto pessoa, lendo o Evangelho, indo para o meu culto quando eu posso ir. Devido à sua agenda que é corrida. Isso, e fazendo a minha parte. Qual foi a maior lição que a maternidade te ensinou e que você também leva para o seu lado profissional, empresarial, mãe, pessoa? A maior lição... Dentre tantas outras, a maior lição é o amor. É porque na maternidade você consegue... Hoje eu compreendo algumas falhas da minha mãe por conta da maternidade, que a gente, infelizmente, não pode fazer tudo. E numa casa onde não se tem um filho só, são 2, ainda é mais difícil, porque tudo é comparação. Porque você faz para um, porque você faz para outro, porque você dá um, porque você dá outro. Conviver com isso, para mim, é muito difícil ainda nos dias de hoje. Mas hoje, com uma maturidade mais seletiva, com um pensamento mais focado, eu busco, né, conciliar no amor. Em tudo que eles transformam na hora que eu estou com raiva, em tudo que eles transformam na hora que eu estou estressada. Eu disse, realmente não tem outra linguagem, não. Aqui tem que amar muito. Tem que amar muito. E aí... Graças a Deus, a gente vai conciliando dessa forma. Se pudesse dar um conselho para as mães que estão sonhando em empreender ou crescer profissionalmente, qual seria? Não desistam dos seus sonhos. Corram atrás, sejam fortes, perseverantes. Dificuldades irão existir, pessoas negativas para falar que você não tem capacidade irão existir, pessoas que irão criar bloqueios para que você não caminhe, não prospere, irão existir. Mas quando você tem fé e acredita nos seus sonhos, a gente tem que traçar e soltar palavras positivas. Hoje eu percebo muito que o maior erro, nós enquanto mães, é falar mal dos nossos filhos, é atrair o negativo. Oh, meu Deus, esse menino não vai para canto nenhum. Oh, Jesus, que não dá nada dá certo. Tudo dá certo. Seu filho vai prosperar, seu filho vai ser um guerreiro. Ah, mas todo mundo fala que ele vive aprontando, mas ele é o cara. E o Divino Espírito Santo que vai direcionar a vida dele, vai fazer tudo de melhor por ele. A partir do momento que você acredita nisso, você vai muito longe. Então, o seu sonho não pode ser ceifado por conta da maternidade. Você pode viver as 2 coisas ou as 3 que você tem a oportunidade, com muita dedicação e amor. Você só precisa acreditar em você. Não deixe que nada nem ninguém destrua aquilo que Deus plantou dentro do seu coração. E uma das coisas que eu falo, para mim, é muito importante, ouça a sua intuição. A nossa intuição, ela é um recado de Deus de maneira suave e leve aos nossos ouvidos. Então, muitas vezes a gente escuta, eu queria fazer isso, mas eu não posso fazer isso. Mas tem alguma coisa que me diz que eu tenho que fazer, então faça. Porque a sua intuição é um recado de Deus para o seu coração. E eu muitas vezes ouvia a minha intuição, mas outras tantas eu silenciava porque eu dizia que era o meu querer. E todas as vezes que eu não ouvia a minha intuição, infelizmente eu fiz muito ruim, deu muito ruim. Hoje, graças a Deus, a Fabiana se fez porque acreditou nela. Não foi fácil, nem vai ser, viu, mamãe? Não foi fácil, nem vai ser. Porque ser mãe, empreendedora, ter uma profissão e lidar com tudo isso ao mesmo tempo, mas não é só você que vai passar por isso. São muitas mães que passam por isso. Mas a vitória tem que ter sacrifício. Isso, né? Perfeito. E renúncia também. E para encerrar o nosso bate-papo, o que é ser mãe para você em uma palavra ou uma pequena frase?
Eu peguei o celular por isso, porque eu escrevi. Na hora que eu li essa peça, foi a única que eu deixei assim. Eu estava com um devocional fazendo oração. E eu terminei o devocional e ela veio na cabeça. Eu escrevi para não esquecer. Ah, então você vai... Mas é minha essa, viu? Olhe para aquela câmera. Isso, essa câmera mesmo. E faz teu nome. Ser mãe é ter a oportunidade de evoluir e reescrever a nossa história com mais amor e carinho. Por quê? Porque ser mãe verdadeiramente me deu a possibilidade de fazer brotar uma nova Fabiana. E eu sou muito feliz por isso. Perfeito. Arrasou. O bate-papo finalizou, mas vamos aqui para a segunda etapa. Qual é a segunda etapa? Perguntas e respostas rápidas, bate-bola. Ih, bora. Eu não suporto. Falsidade. Eu adoro. Gente do bem. Eu respeito. Eu respeito todas as diversidades, todas as etnias, tudo. E não respeito. E não respeito abuso. Meu sonho de consumo é? Só buscar a Deus, trazer Ele como centro da minha vida e usufruir de todas as bênçãos que Ele tem para minha vida. Meu maior consumo é? Meu sonho de consumo, na verdade. É esse. Ah, tá, perdão. Meu maior complexo? Meu maior complexo foi ter demorado tanto tempo para perceber coisas que estavam ao meu alcance. Morro de rir quando? Quando tô com gente de verdade. O que eu mais gosto em mim? A minha sinceridade, a minha verdade. E o que eu menos gosto em mim? O que eu menos gosto em mim é difícil, porque eu gosto de tudo em mim. É brincadeira. O que eu menos gosto é dessa sensação, às vezes, de impotência em algumas situações. Uma palavra que o defina. Uma palavra que o defina. Gratidão. Perfeito. Gratidão, sempre gratidão. Antes da gente encerrar, vai olhar para aquela câmera lá e vai falar suas considerações finais, o que é que você tem a dizer, sua mensagem para o mundo, para o Brasil, para a Bahia, para o Tucano. De antemão, obrigada pela oportunidade mais uma vez de estar aqui com vocês. Sempre muito bem recebida e acolhida. E eu queria dizer para você que está aí do outro lado que os momentos difíceis, eles existem para que a gente se fortaleça cada dia. E que nada nessa vida é por acaso. Você que sente a sua dor, você que grita e chora sozinho em silêncio, saiba que não é só você que passa por isso. E que nesse momento, infelizmente, não espere por ninguém para abrir a porta e te socorrer. O socorro vem do Espírito Santo. E se você puder, se apegue com ele o quanto antes, porque eu tenho certeza que a sua vida será transformada. Agradeço todos os dias a Deus pela oportunidade que Ele tem me dado de me tornar um ser humano melhor. E um recado, se eu pudesse deixar para a humanidade, faça o bem. Pare de falar mais da vida do outro, de enxergar o defeito do outro. E tente focar naquilo que verdadeiramente edifica a vida do ser humano. Existem muitas pessoas que hoje elas estão presas a sentimentos mesquinhos. E a internet também, ela trouxe isso, esse jogo de comparação. Quem é melhor, ela posta, ela dá um sorriso, ela bota maquiagem, ela veste a roupa, ela se aperta, ela... Gente, a gente precisa compreender que todos nós somos diferentes. E você, em sua essência, é muito especial. Então, não se perca de você para agradar ninguém. É esse o meu recado. Obrigada. Pois é, gente. Nossa primeira mãe. Faltam 3. Então, esse mês aí vai ser dedicado à mamãe, que tem uma história bacana, tipo Fabiana, que trouxe aí, revelou muitas coisas a qual a gente desconhecia. Esse é o poder do podcast. É de verdade. Impactar, é você de se desnuda, é você com o seu lado mais íntimo, né? Exato. Quero agradecer a todos por estar nos assistindo, que vai nos assistir. Segue a gente em todas as plataformas digitais. Os links estão no nosso Instagram, lá na Casa Vizinha. Então, quero agradecer também
a Invictus Vidro, essa empresa que vem patrocinando aí a Casa das Ideias, uma empresa que está no segmento de vidro e esquadria de alumínio. Você que deseja reformar ou construir sua casa, procure a Invictus Vidro, que vai fazer aí um trabalho de excelência. Então, até mais. Fabiana, muito obrigado. Que história bacana. Obrigada a você. E eu queria aproveitar a oportunidade, porque meu fã número 1 é meu pai. Dá o recado. Ele já estava ansioso, perguntando, mande o link, mande o link. Eu falei, pai, não tem link agora não. Mas eu sei que ele assiste até o final, porque ele é meu fã número 1. Pai, eu te amo, um beijo enorme. E o maior prazer da minha vida é ter você como pai. Te amo, te amo, te amo. Mãe, feliz Dia das Mães. Um beijo enorme, também te amo muito. E aos meus filhos, João e Neto, eu espero em Deus que vocês prosperem, que vocês alcancem todos os sonhos de vocês. E que lembrem-se sempre, a mãezona vai estar sempre do lado de vocês. Um beijo enorme, Deus abençoe. Beijo Amém. a todos. Tchau, tchau. Arrasou.